Graças a Deus, né? Que bom que vocês todos estão ótimos, né? Estão bem. E aí, como foram as provas, gente? Facílimas. As provas foram ótimas, tia. Estavam Facílimas. Foram um pouco de Mais boas. O que Gabriel, facílimas. o Caio está dizendo que estavam muito Professora, fáceis. Oi, muito mais que facílimas. que bom, né? Que se achou fácil, vão tirar notas ótimas. Assim eu espero, né? Que vocês tenham ido bem em todas as disciplinas, não só em português, né? Mas que vocês tenham ido bem em matemática, em tudo, certo? Como vocês sabem, né? Fizeram a prova e tal. A prova de português foi somente, né? Sobre os pronomes, certo? E a gente vai continuar estudando sobre isso, tá certo? Então, eu já desejo a vocês. Sério, tia, eu estudei muito português, quer dizer, o conteúdo era bastante denso. Se eu quisesse estudar os pronomes, eu estudei bastante, foi o que mais demorou para eu estudar. E no final, acho que as de português foram as mais simples de todas para mim. Que bom, né, Taimon? Só um minuto, tá, gente? Enquanto vão abrindo a gramática aí na página do 120, só para me abrir. Pois é, Taimon. Você até tinha falado comigo, né? E eu até falei para você, né? Para você. Foi porque não havia ficado claro para mim, porque a senhora disse apenas pronomes. Aí eu fiquei, mas quais pronomes vão cair? Eu sabia que a gente já havia visto alguns, mas não ficava claro se eu só queria que a gente visse o resto também. Não sei. Pois é, mas aquela É por isso que eu atividade. gosto de informação, né? De grande informação, para que fique bem claro para os alunos. Eu já tive que falar isso tanto para a senhora quanto para a tia de espanhol, e por aí vai. Pois realmente é um conteúdo extenso, né? Um pouquinho extenso, é tanto que a gente ainda vai estudar, mas eu acredito que deu para todo mundo. Pronto, quem prestou atenção nas aulas, eu tenho certeza que se deu bem em português. Por quê? Eu passei aquela atividade que a gente fez no quadro, né? Das tarjetas, e eu acredito que quem prestou atenção naquela aula, né, participou. Tenho certeza que quem fez a pesquisa que eu pedi se deu muito bem, né? Abriram, pessoal, Eu acho que eu consegui tirar um 10 em português. Qual é a página, tia? Tomara, Caio. Página 120 da O único gramática. problema é que, tipo, não, por mais que você tire um 10 em português, que você acerte todas de português, se você errar, por exemplo, uma de espanhol, você fica, por exemplo, um 9. Aí o 9 vai para todas as matérias. Por isso que eu critiquei nesse método de... Mas é assim, Não Caio. é. Deixa eu falar uma coisa para vocês também, super importante, enquanto vocês abrem aí o livro de vocês. Mas, assim, eu tenho certeza que não só eu, mas todos os professores, né, eles prestam atenção em tudo. Por exemplo, se o aluno é um aluno bom, é um aluno que presta atenção na aula, que faz as atividades, que participa da aula, e esse aluno tirar um 9, por exemplo, mas eu achar que aquele aluno merece um 10, Travou. Tia, tá travando? Eu tô travando. Eu Travou. quero explicar uma coisa quando vai pra parte mais importante do jogo. Aí, vou. Vale. não. Meu Google. Que Google? Porque eres. Nossa, uai. Aí, Anne, eu esqueci de fazer. Eu esqueci de fazer o seu dicionário. Eu vou fazer hoje. O dicionário da Maia. Uai, dobrou apelão. Olha, o resumo de Nobru Apelão é o nome citado quando o Alexis faz 3 quilos no conto dos pais. 3 capas. Fez 4 porque o papai 1. Alexis, Maia, desculpa. O resumo de Nobru Apelão. Você chama...
Aqui, peraí. Aqui eu escrevi. No Bropelão. Quando a Letícia faz 3 kills no Contra Squad, mas não fez 4 porque eu papei uma. Literalmente, definição perfeita. No Bropelão, quando a Letícia faz 3 kills, não fez 4 Eu porque eu também papei tenho uma. esse aqui, ó. Quando é no propelão, é quando eu tô me achando, porque eu matei muita gente. Peraí, eu vou apagar. Não, pode Uai, deixar, bota as duas, bota as duas. tá bom. Duas definições. Ah, eu tenho um passarinho chamado Alfredo. Ele chegou aqui em casa faz um tempinho. Peraí. Cadê Alfredo? Alfredo. Oi, gente. Minha energia caiu, a energia daqui. E aí, na casa de vocês? Faltou energia? Acabou de cair aqui também, tio. Foi, caiu, mas aqui caiu, mas já voltou. Então, como eu vinha dizendo, né, gente? Mas eu não vou continuar. Pronto, já voltou rapidinho. Se for um aluno que merece, a gente pode sim avaliar esse aluno não só pela prova, né? Mas vamos lá deixar de conversa e vamos para a nossa gramática. Quem é que vai começar a leitura aí? Página 120, a gente vai continuar os pronomes possessivos, né? Que vocês já sabem, mas a gente tem que terminar o capítulo. E aí? Quem é que vai ler? Pode sim, Clarissa. Vamos lá. Pronomes possessivos. Como o próprio nome sugere, os pronomes possessivos estabelecem uma relação de posse permanente ou não entre o objeto ou assunto de que se fala e cada uma das pessoas gramaticais. Observe. O meu livro, a tua bolsa, o teu carro, a nossa casa. Como você pode ver, esses pronomes concordam em número e gênero com a coisa possuída. Apenas a forma deles, dela e de vocês concordam com o possuído? Continuo? Pronto, não, pode ler o restante, aí depois a Clara. Ok. A Tia, casa dele. Oi, Gabriel. nada não. É que tinha faltado energia aqui. Faltou Foi, agora- 6 vezes na minha casa. Agora Faltou faltou, 6. tinha faltado aqui, né? Onde eu estou, em algum, na casa da Monique também. Agora, várias pessoas Professora. saíram da aula. Acredito que foi energia. Oi. Professora, caiu 6 vezes hoje só. Pois é, tá horrível. Mas vamos lá, continuando. Vamos lá, Clarissa. A casa dele, o tio de vocês, o time deles, o amigo Página dela. Continuou? Continua, aí depois a Clara. No português brasileiro, os pronomes possessivos podem ser agrupados em dois subsistemas. O primeiro é mais adequado para quando se escreve ou falando em contextos mais formais. E o segundo é mais apropriado em situações de comunicação, mesmo formais, como na conversação Conversação. espontânea. Observe. Muito bem. Então, gente, como o próprio nome já diz, né? Pronome possessivo, dá uma ideia de quê quando a gente fala de pronome possessivo, gente? Quando a gente fala de pronome possessivo, esse nome possessivo nos dá uma ideia de quê? Ninguém lembra, ninguém sabe. De poste. De Poste. posse. Isso mesmo, Caio. E aí, tô prestando atenção, tá vendo? É isso mesmo. Dá uma ideia de posse, né? De possuir alguma coisa, certo? Nem sempre essa ideia de posse vai ser realmente, né, de possuir um objeto. Por exemplo, quando eu digo assim, meu tio, né? Eu estou dizendo que é o meu tio, não é que seja um objeto e eu tenho aquela posse sobre aquele objeto. Mas por que a gente chama de possessivo? Porque a gente está
falando que, por exemplo, tio é meu, é minha amiga, é minha casa, né? É sua casa, certo? Aí nós vamos ver aí duas formas, certo? Empregadas da língua. Uma forma, que é aquela forma, né? Tem É, como a senhora repetir, porque aqui caiu a internet. tem, amor. Eu tô falando sobre os pronomes possessivos, que dão uma ideia de posse, certo? Aí a gente vai ver agora duas formas de usar esses pronomes possessivos, de usar a língua, né? Portuguesa. É no sentido formal e naquele sentido mais informal, de conversação, de forma espontânea, porque vocês sabem que na linguagem falada, nem sempre nós usamos a língua formal, a norma culta, verdade? Ou vocês sempre usam a norma culta? Acredito que ninguém, né, use a norma culta o tempo inteiro. Aí a gente vai ver esses dois exemplos. Vamos lá, Clara. Subsistema 1, contextos formais. Depois o Gabriel. Primeira pessoa do singular, eu, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Seu, suas, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nós. Nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vós. Vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, eles, elas, seus, suas. Pode continuar. Subsistema 2, contextos informais. Primeira pessoa do singular, eu, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, tu, teu, tua, teus, tuas. Segunda pessoa do singular, você, seu, sua, seus, suas. Terceira pessoa do singular, ele, ela, dele, dela. Primeira pessoa do plural, nós. Tia, onde a senhora está, tia? Faça a leitura. Página 120 ainda, viu? Agora para a Certo, página. a senhora está onde? Segunda pessoa do plural, vocês, de vocês. Ah, eu perdi a leitura, que faltou também. Deles, delas. Muito bem. A Clara estava terminando a leitura da página 120. Agora nós vamos para a página 121. Nós estávamos vendo aí alguns pronomes que são usados em contexto formais, né? E outras palavras que são usadas em contextos informais, certo? Aí vamos lá para a página 121. Gabriel? Pronomes indefinidos, tinha que eu leio? Não, o começo aí da página 121, amor. Se estiverem. Tá bom. Se estiverem relacionados a formas de tratamento, os pronomes possessivos concordam na terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, e não no segundo plural. Vossas Excelências, seus eleitores. Vossa Senhoria pertence viajar para a sua cidade natal. Vossa Majestade está no seu direito. Muito Sim, bem. eu leio embaixo. Só um minuto, tá? Vamos entender esses exemplos aqui que o Gabriel leu. Caiu aqui também, Ronald. Aí depois aqui a energia voltou e caiu na casa de vários alunos, né? Acho que inclusive na sua. Saiu um monte de gente, só tinha ficado 8 pessoas na aula. Em todo canto mesmo, viu? Está caindo a energia. Aí nós estamos na página 121 agora, da gramática. Gente, nessa parte que o Gabriel leu, ele deu aí alguns exemplos de pronomes de tratamento. E ele disse o quê? Que esse pronome, né, de tratamento, quando eu tiver um pronome de tratamento, o meu pronome possessivo vai concordar com a pessoa a quem se refere. Por exemplo, Vossa Excelência traiu seus eleitores. Essa palavra seus está se relacionando com que palavra? Com Vossa Excelência ou com os eleitores? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Está concordando com Vossa Excelência? Preste atenção. Vossa Excelência traiu seus
eleitores. A palavra seus está no singular ou no plural? Sim, plural. Plural. Qual é a palavra que está no plural aí? Seus. Eleitores. Seus, Seus eleitores. seus e eleitores. Então, os seus, que é o pronome possessivo, está concordando com a palavra eleitores. Por que Então que quer dizer que em uma frase, quando possuir também um pronome de tratamento, o pronome possessivo deve ser uma terceira pessoa. Seus, suas, seus, suas. Isso. Exatamente. Exatamente isso, tá bom? Aí vieram aí alguns exemplos só para vocês entenderem isso, tá certo? Vamos lá, Caio. A gente está na 121. Isso, pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavras que representam quantidades indefinidas e não se referem a nenhum termo do texto, como alguns, poucos, muitos e tudo. Esses pronomes podem resultar da categorização de outras palavras. Observe. Eu leio? Pode ler os exemplos. Seus conselhos estavam certos. Certos conselhos não são bons. Ele foi o terceiro colocado no concurso. Ele sempre procurava beneficiar terceiros, pronomes indefinidos. Então quer dizer, tia, que esses pronomes indefinidos, eu havia comparado eles apenas com os artigos indefinidos, que nele não se sabe, não é de forma precisa também, por exemplo, não é o, é uma, uns, umas. Então, aqui ele pode se referir a determinados objetos podem ser determinados objetos, pessoas, etc., mas não pode dizer de forma precisa. Exato. Algumas pessoas ficaram presas dentro do elevador. Quantas? Quem? Você pode saber. Exatamente isso. Os pronomes são interessantes porque o próprio nome, né, já diz, já indica alguma coisa sobre eles. Porque é exatamente como o Taimo falou. Quando eu digo assim, gente, um pronome indefinido. Por que é que o nome é indefinido? Porque ele não define nada. Como o exemplo que o Taimon leu, né? Deu. Algumas pessoas ficaram presas no elevador, ou várias pessoas ficaram presas no elevador. A gente sabe ao certo quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? Não, a gente não sabe, né? Por isso que a gente chama de pronome indefinido. Oi, Gabriel. Professora, Nada, tia. Oi, Caio. eu tenho um dente mole. Aqui, ó. Esse aqui tá mole, ó. Aham. E qual é esse E também dente? dá pra usar isso como pronome indefinido, né? Eu tenho um dente mole. Dá? Aí seria um artigo indefinido. Exato. Nesse caso, Caio, seria um artigo. Porém, a palavra um pode sim ser usada em alguns contextos como o pronome indefinido, tá certo? No caso do E entendeu? É artigo, mas ele pode sim ser usado em alguns contextos como pronome indefinido, ok? Aí vamos lá. Então, né, por exemplo, no primeiro exemplo aí que o Caio leu, tem assim, ó. Seus conselhos estavam certos. Nesse caso, gente, dessa frase, seus conselhos estavam certos. Essa palavra certos é um artigo indefinido, sim ou não? Não, é um adjetivo. É um adjetivo, né? Porque é uma característica dos conselhos. Agora, embaixo da palavra tem falando que é. isso. Agora, se eu digo assim, certas pessoas, eu não gosto de certas pessoas. E aí, esse certas é um adjetivo ou um pronome indefinido? É um pronome indefinido. Pronome indefinido. Certas. Não dá pra saber de quem tá falando. Mas Exato. uma coisa engraçada é que se a senhora mudasse a posição da palavra certas,
ele já trocaria de sentido. Por exemplo, a senhora falou, eu não gosto de certas pessoas. Diz que a senhora não gosta de pessoas. Então dá para saber quem é e quais são. Agora, se você colocasse, eu não gosto de pessoas certas, pessoas certinhas, né? Assim. Exatamente. Aí já viraria um adjetivo. É por isso que tem que prestar muito bem colocado, tá? É por isso que você tem que prestar atenção, vocês, né? Tem que prestar atenção no contexto da frase, como o Caio falou, né? Não tem como saber quem são essas pessoas a quem eu me refiro. Por isso que esse certas aí é um pronome indefinido. Correto? Deu para entender? Tudo certo? Vamos passar para frente. Vamos lá. Página 122. Quem vai ler? Vamos lá, gente. Quem quer ler? Quem já leu pode ler de novo, tá certo? Pode sim, Taimon. Vai lá. Página 122. Tradicionalmente, os pronomes indefinidos são classificados quanto à sua capacidade de flexionar. Os pronomes indefinidos. Variáveis. Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Certo, certa, certos, certas. Vário, vária, vários, vários. Tanto, tanto, tantos, tantos. Quanto, quanta, quantos, quantas. Qualquer, quaisquer. E os invariáveis. Alguém, ninguém, tudo, ou outrem, nada, cada, algo. Bem, Eu leio aquele quadrinho de Aprenda Mais. leia assim. De acordo com a gramática normativa, os pronomes nenhum e nenhuma são variáveis, podendo apresentar a forma plural, nenhuns, nenhumas. No entanto, essas formas já foram abolidas no português brasileiro. Muito bem. Então, esse aprenda mais é só para dizer o quê? Tem razão, tia. Geralmente a gente usa apenas o singular. E o singular, por mais que ele seja no singular, ele já diz respeito, quer dizer, ele já se refere a um determinado número de coisas, em plural. Exatamente, né? Aí, nesse quadro que o Taimon leu, tem os pronomes indefinidos variáveis, que são aqueles que mudam, né? Que pode ser plural, singular, e os invariáveis. E é isso mesmo, Taimon. As palavras nenhum e nenhuma, né? Pela gramática normativa, eles são variáveis. Ou seja, a gente pode usar nenhuns e nenhumas. Porém, essas palavras já foram abolidas, ou seja, excluídas do português, né, da língua portuguesa. Por quê? Porque as pessoas não usam esses pronomes no plural, entenderam? Então, por isso que a gramática diz que foram abolidas, ou seja, sumiu da nossa língua, né? Caiu em desuso, a gente não usa mais essas palavras, certo? Aí vamos lá, Gabriel, depois Clarice. Aonde eu leio, tia? É importante notar. Ok. É importante notar que os pronomes identificados a qual quarto que o que é que introduzem frases interrogativas, o que os levou a serem classificados por muito tempo como pronomes interrogativos. Eu leio embaixo. Lê os exemplos, aí depois a Clarice. O que? Você sabe dormir, você sabe saber mim? Qual é a sua dúvida? Quanto você tem? Quem e que ela triste? Pronto, deixa eu chamar a atenção de vocês para cá. Eu percebi que quando vocês fizeram aquela pesquisa que eu pedi, né, alguns de vocês pesquisaram os pronomes interrogativos, certo, gente? Mas isso é muito, muito importante, certo? É uma informação muito importante.
Não existe, gente, pronomes chamados de pronome interrogativo. Antigamente, esses pronomes eram classificados como pronomes interrogativos. Porém, hoje, certo? Esses pronomes não são chamados de interrogativo. Não existe essa classificação. Pronome interrogativo. Esses pronomes passaram a ser chamados de pronomes indefinidos, tá certo? Então quer dizer que eles eram datados como pronomes interrogativos por exemplo, por eles se encaixarem em questão Pergunta. em frases como essa, o que você sabe sobre mim, qual é a sua dúvida, etc. Mas depois eles foram colocados na classificação indefinida. Mas por quê? Exatamente. Por A que gente vai ver isso? por quê. Isso mesmo, Taimo. Nós vamos ver por que que isso aconteceu, né? Por que é que pararam de classificar esses pronomes como interrogativos? Vamos lá, Clarissa. Por essa lógica, esses mesmos pronomes deveriam ser classificados como exclamativos. Em frase como que susto! Qual não foi mesmo desgosto quando ela morreu? Quanta sorte! Quem diria? Que sorte o nosso time venceu. Pronto. Continua? Essa respondida a sua dúvida, Taimo, né? Que eu vi que você já entendeu, e a dos demais colegas. Por isso, Como assim que eu ainda não entendi? não, vou explicar. Por quê? Por exemplo, se eu fosse classificar o que, por exemplo, que eu como pronome interrogativo, eu ia ter que classificar ele também como pronome exclamativo. Quando eu dissesse, por exemplo, assim, ó, que dia lindo! Como é que eu ia dizer que esse pronome é interrogativo se a frase é exclamativa? Entendeu? Porque Então é porque ele teria que estar presente em duas classes, né? Por isso eles chutaram ele para outra exatamente. geração. Se fosse existir o interrogativo, ia ter que existir também o exclamativo. E esse exclamativo não existia. Entenderam? Só existia o interrogativo. Então, não existe essa classificação de pronome interrogativo. É pronome indefinido. Tá certo? Ok? Tranquilo? Entenderam até aí? Sim, né? Aí vamos continuar. Continua, Pronto. tia. Pode ler, Clarissa. Se alguém mais quiser ler, até quem já leu pode falar aí no chat, tá? Pode ler, Clarissa. Pronome substantivo e pronome adjetivos. Quando o pronome representa o substantivo, trata-se de pronome substantivo. Carla chegou, ela chegou. Os bebês nasceram, eles nasceram. Quando o pronome vem determinado ao substantivo, restringido à extensão do seu significado, dizemos trata-se de pronome adjetivo. Esta casa é antiga. Meu livro é antigo. Minha namorada chegou. Muito bem, Clarissa. Só uma pergunta a vocês. Essa parte aqui é só uma explicaçãozinha extra, certo? É só para dizer que alguns pronomes são classificados como pronomes substantivos e outros como pronomes adjetivos. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para Espera, tia. Os pronomes substantivos, nós já compreendemos que uma das funções do pronome é substituir o substantivo. O que eu não entendi foram esses pronomes adjetivos. É assim, tá? Eu não entendi, sendo que, por exemplo, o meu e minha, eles não são pronomes possessivos, né? É isso que eu vou explicar agora. Não quero que vocês confundam a cabeça de vocês, tá certo? Esses pronomes substantivos, esses pronomes adjetivos, eles não são uma classificação nova de pronomes, tá certo? É só que os pronomes podem ser divididos nessas duas classes, como você falou. Por exemplo, é isso que eu ia perguntar a vocês. Na frase que a Clarissa leu aí, ó. Ela chegou. O pronome é ela. Que tipo é esse pronome? Ela. É um pronome o quê? O pronome pessoal reto. É um pronome pessoal reto.
Mas por que é que eu estou dizendo aí que é um pronome substantivo? Certo? A classificação dele é pronome pessoal reto. Mas por que é que eu digo que ele é um pronome substantivo? Porque ele está substituindo um substantivo, que é, no caso aí, a palavra Carla. Certo? No Certo, então segundo quer caso, dizer que esses pronomes eles têm a sua classe gramatical que não se pode tirá-los de lá, mas que também possui uma outra função. É o quê? Seja substituir ou acompanhar. exatamente, tá? E é por isso que a gente chama de pronome substantivo ou de pronome adjetivo. Agora, quando eu digo, por exemplo, assim, minha casa é pequena. Por que é que eu digo que nesse contexto, prestem atenção, nesse contexto, minha casa é pequena, o minha seria um pronome. Óbvio que o minha é um pronome possessivo. Mas por que é que eu chamo ele de pronome adjetivo? Porque lá no final da frase, vejam que tem uma característica da minha casa. Pois é, tá caracterizando algo. Mas enquanto a esse, tia, minha namorada chegou. O que é chamado de pronome adjetivo? Sendo que Porque nessa está frase não Porque no caso aí, Taimo, ele não está substituindo, por exemplo, o termo namorada. Se tivesse substituindo o termo namorada, que é um substantivo, aí seria pronome substantivo. Ele só vai ser pronome substantivo quando ele estiver substituindo o nome, ou seja, o substantivo. Caso contrário, a gente vai dizer que ele é adjetivo. Então ele não precisa, então a frase não precisa necessariamente possuir um adjetivo no final ou nela, sem ser no final para que seja um pronome adjetivo. Agora sim. Exatamente. Certo? Mas vocês não devem se preocupar com isso. Tá certo? É só claro que é importante, mas é uma informação adicional. O que eu quero que vocês saibam? Classificar os pronomes em reto, oblíquo, de tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, ok? Isso Aí, pode. Gabriel, Parecia estranho, agora que a sua explicou ficou mais claro. pronto, ótimo, amor. Que bom que deu para entender, né? Vamos lá, Gabriel, e depois a Clarissa, né? Que pediu para ler. Eu leio esse 6, tia. O 7, amor. Você leu o primeiro parágrafo e a Clarissa leu o segundo parágrafo para a gente encerrar. Vamos lá. Ok. Como, como vimos na língua portuguesa, a palavra ele, por exemplo, é classificada como pronome pessoal, pois exerce a função de identificar a pessoa do discurso. Nesse caso, ela representa a três pessoas. Isto é a pessoa de que se fala. Clarissa? Nos textos, os pronomes desempenham uma função muito importante. Eles são uma ferramenta que contribui bastante para a coerção textual. A coerção é um recurso semântico que nos auxilia na expressão de nossas ideias, tornando nosso texto mais claro, direto e atraente para nossos leitor ou ouvinte. E os pronomes entram nesse jogo para possibilitar a indicação das pessoas, do discurso, dos objetos de que falamos, dos nossos sentimentos, ou seja, eles funcionam como elementação de referência e nos ajuda a não repetir palavras e expressão de maneira desnecessária. Continuo. Muito bem. Vou só explicar, tá? Peraí, tia, como assim? Só não entendi. Vou explicar. O que significa pronome a coesão? O que é a coesão, gente? A coesão é um texto, certo? Que ele tem sentido, não um sentido completo, e ele não tem um sentido repetitivo. Por exemplo, por que o pronome entra nisso? Vamos supor que vocês vão escrever um texto, certo? E nesse texto, o personagem do texto de vocês é uma menina chamada Maria. Um exemplo.
Aí vocês vão lá escrever sobre a Maria e vocês escrevem. Maria é uma menina muito inteligente. Maria mora em São Paulo. Maria gosta de fazer isso. Maria gosta de fazer aquilo. Sempre repetindo o mesmo termo, Maria, Maria, repetindo o nome do personagem. Esse texto fica um texto sem coesão. Fica um texto cansativo. Fica repetitivo. Tio, Então a coesão é o que precisa para que o texto não se torne algo repetitivo. Exatamente. Então, onde é que os pronomes entram nessa história? Porque se eu sei utilizar os pronomes, eu não vou precisar ficar repetindo a mesma coisa sempre. Ao invés de eu dizer sempre Maria isso, Maria aquilo, eu posso trocar por Maria fez isso, ela fez aquilo. Eu posso ir trocando os termos. E os pronomes são uma ferramenta muito boa para isso, certo? Ao invés de eu ficar repetindo o mesmo termo, eu posso usar um pronome para diferenciar e aí ter um texto coeso. Ou seja, por isso que o título aí é pronome a coesão, porque o pronome não é simplesmente uma classe gramatical, ele está aí para nos auxiliar. Pode falar, Taimara. Então, basicamente, o que esse parágrafo diz sobre a coesão é que, no caso, eles podem ser usados, isso a gente já viu até, que eles podem ser usados para evitar a repetição de determinados textos. É isso mesmo. A gente já viu isso até uma atividade. Exatamente. É porque, às vezes, as informações que tem lá no livro de vocês, né, tem aqui na gramática, mas é isso mesmo. É só A gente falando. fez uma questão que pedia lá, encontre o termo no qual foi repetido e depois o substitua por um pronome. Eu lembro que ele repetia acidentes de trabalho, aí nós trocávamos por eles. Perfeito, a sua colocação e a questão que você lembrou. Então, esse parágrafo explica exatamente isso, né? Que para evitar repetição, o pronome pode nos auxiliar deixando o nosso texto mais rico e não deixando o nosso texto um texto repetitivo, cansativo, um texto ruim. Então, o pronome também tem essa função, certo? Por isso que ele vem substituir aí, por exemplo, o substantivo. E aí o nosso texto fica mais rico, fica melhor escrito, certo? É simplesmente isso que o parágrafo está dizendo. Entenderam? O Time eu vi que já entendeu. E os demais, alguma dúvida? Não, entendi. Ótimo. Gente, perfeito, certo? Vocês vão fazer algumas atividades aí na gramática, certo? E eu quero antes de terminar, só que a gente lê, eu vou ler para vocês bem rapidinho essa tirinha, essa charge, né? Porque até vocês já conhecem ela. Que diz assim, a mulher conversando com a amiga dela, diz assim, ó. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Aí a amiga dela diz assim, queria muito conhecê-lo. Aí a mulher diz assim, ele está bem aí atrás de você. Por que que o livro trouxe essa charge para vocês? É só para vocês entenderem, né, que ela trocou o filho por que palavra? É só para vocês observarem isso. Me digam só isso para a gente encerrar. Ele trocou o filho por ele. Exatamente. Trouxe essa charge, né, super bem-humorada, só para explicar isso, que ela estava falando do filho e depois ela trocou a palavra filho pelo pronome ele, certo? Amanhã Para não repetir a mesma palavra 3 vezes no texto. Exatamente. Não repetir a mesma palavra no texto, certo? Vou deixar as páginas lá no Google Sala de Aula. Boa tarde, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Eu espero que não seja essa página. Agora eu tive ciências. Não é a tia Marília, não é a última, não. É a tia Não, Marília. é a terceira. É a terceira. E a quarta é espanhol e a quinta É a terceira. é A Tomé. última é de geometria. É. A quarta é a de espanhol. A terceira é a de ciências. E o dicionário? Do sci-fi. Então eu vou fazer, mas tem calma, é hora da aula.
Eu vou fazer amanhã com a capa, bem bonitinha. Mano, vai ser de umas 300.000 palavras. Uai, no propelão, Ian, Ian, Ryan, uau. uai. Tia está Uau. entre nós. Tá bom, depois nós falamos isso, Gabriel. Será que vai acontecer o mesmo problema que até agora não parou de gravar? Será que vai correr aquele nós. Não tem um Vai dia correr. que não fale com a gente. Te dá Tia. vaca nós. Tia. Oi, tia, boa tarde. Também. Vamos bem. Vácuo. Sim, tia, eu gostei do simulado. Tava fácil. É fácil. Todas as questões que a gente viu na Questões, não é questão, meu amor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão? Desde que as provas Graças a acabaram. Desde que as provas acabaram, tá tudo bem. Que Botar uma conversa é essa? Depois que as provas acabaram, voltou a ter vida. Oi. Como foi o fim de semana da senhora? Foi bem, graças a Deus, hein? Como se diz, dentro de casa. Deu tudo certo. Só o domingo que eu não Filha. curti muito. Domingo eu curti, ao mesmo tempo eu odiei. Porque eu fui Tá pra piscina e já voltei todo ralado. está virando comum, né? Ficar dentro de casa. Pegando aquele livro de ciência prática, para que a gente possa fazer a correção da atividade passada. Tia, Oi? sabe no simulado, na página 234 a 239, caiu todas as sessões do simulado dessas páginas. Pois é, eu Aí eu ouso peguei dizer o que a livro e distância... comecei a olhar. Sério, cara, que você colou? Não tô falando que eu fiz Tá isso, se entregando, Caio? Como assim? Pode não. Não, eu não. Pessoal, colocando o número. Vocês não Colocando o entenderam número. o que eu falei, né? Vocês não entenderam o que eu Ele falei, ainda né? tá tentando consertar o erro. Vocês não entenderam o que eu falei. Tá bom, Caio, nós entendemos. Tá bom. Tu não falou que colou. Eu falei que antes de fazer esse modo eu tinha visto essas páginas. Ah, tá, tinha beleza. visto tudo. Desculpa, cara, foi mal. Entendi errado. Entendi. Coloca os Mas números, eu meu também bem. ouso dizer Rápido, tô perdendo tempo, Passou conversando. que página. Achei o livro. A tia passou a 10, 13, 14, 15. Eu lá no capítulo 14, pensando que eu já tinha passado alguma vez. Não, nós estamos no livro de ciência prática. Eu estou esperando vocês. Quem não colocou o número, colocar. Eu ouso dizer que a de ciências foi o simulado mais fácil, já como o Caio disse, bastava estudar aquele vestibular. Que bom, então. Acho que eu confundi umas porque tinha. Eu vou deixar minha câmera ligada. Bem, eu estava esperando colocar o número. Agora, quem colocar a partir de agora, eu não vou anotar. Eu já coloquei lá em. Eu tô chamando, estou esperando. Lá em cima. Chamando, e ninguém coloca, rapaz. A tia já botou o meu. Coloca aí na página da atividade que eu pedi para vocês. Página 10, tá? Para que a gente possa corrigir. Diga, Gabriel. Hoje eu vou passar aula com a câmera ligada. Muito bem. Também. Eu não curto ficar com a câmera ligada. Se vê que no computador não dá para ligar. Vamos lá. Após estudarmos a estrutura do nosso sistema sensorial, iremos analisá-la na prática. Para isso, precisamos compreender o conceito dos termos topognosia e topestesia. Você já ouviu falar de algum deles? A topognosia é a distância mínima entre dois pontos diferentes para que o estímulo possa ser percebido pelo sistema sensorial. Já a topestesia é a habilidade de localizar a sensibilidade tátil.
A respeito disso, responda o que vem a sua sensação. Desculpa. A respeito disso, responda o que vem a ser sensação tátil. Pode, Seria a Clarissa. sensação de tato. Vai, Clarissa. Sensação tátil é a capacidade do ser humano perceber através da pele as características de objeto, forma, tamanho e textura, além de outras sensações, como pressão, temperatura e dor, os quais em conjunto possibilitam adequadamente a relação com o ambiente e o objeto. Ok, vai, Taimo. Aqui, é praticamente a mesma da Clarice. Nós utilizamos a mesma fonte de pesquisa. É a capacidade do ser humano de perceber através da pele as características de um objeto, forma, tamanho e textura, além de outras sensações, como temperatura, pressão e dor, as quais juntas possibilitam uma melhor relação com o meio ambiente e objetos. Vai, Gabriel. A minha foi assim. É a capacidade do ser humano de perceber através da pele as características de um objeto. Ok. Mais alguém quer ler? A gente tá corrigindo que pode? Hã? A gente tá corrigindo qual questão? A 10? Página 10. Primeira questão na página 10. Ok. Pode falar minha resposta? Com certeza. Percepção tátil é a capacidade do ser humano perceber através da pele. Tá certo? Está, meu bem. Desculpa. Está sim. A sensação tátil aí é a sensação que permite a gente identificar através do toque, pressão, tá? Pode brincar com a câmera, Caio? Pois é, Time. Mas o Google está aí para pesquisa, né? Para poder tirar nossas dúvidas. Agora, nem tudo que a gente pesquisa no Google, a gente deve se conformar. Você deve fazer várias leituras até você tirar a sua conclusão. É porque, assim, nós visitamos o Google, ele não é uma plataforma que nos dá a resposta. Ele não nos dá uma resposta que ele buscou, não sabe de tudo. Eles procuram pesquisas criadas por pessoas que postam nessa plataforma. Ele vai atrás e nos mostra. Uhum. Vamos lá. Na página 11, nós temos aí. Tomando como base a sua resposta anterior, exemplifique situações em que edificamos a sensação tátil. Posso falar a minha? Pode falar a minha? Vai, Maiane. Ao tocar em algo e quando sentimos o cheiro de algo e quando tocamos em algo. Sentimos o cheiro? Não, sentimos as coisas, na verdade. Me confundi. Sentir cheiro é o olfato. O tato é o toque. Isso já é relacionado a outro receptor. Isso. Vai, Caio. Ok, peraí. Tirar o bolinho enquanto aqui. Quando a gente... Peraí, deixa eu tirar meu lápis do meio. Não, Caio. Deixa o Caio ler, então. Quando a gente machuca, toca a parede, cadeira e etc. Ok. Time. Aqui. Quando tocamos em determinado objeto, quando tropeçamos, caímos no chão, etc. Ok. Passando para a página seguinte, porque a 11 eu não pedi para vocês fazerem a parte prática. Página 13, tá? A 12 ainda é relacionada à prática, por isso a gente também. Isso. Colocando na página 13, nós temos aí, praticando com o Enem. Na primeira questão, os animais possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem relacionar-se com o meio ambiente. Esses órgãos podem ser classificados de várias maneiras. Um dos sistemas de classificação os situa em categorias de acordo com o tipo de estímulo a que são sensíveis. Relacione cada órgão dos sentidos de acordo com o estímulo a que é sensível. Quimiorreceptor.
Quer falar a minha resposta? Não. Ok. Tu pode me dizer, o quimioreceptor é qual? É o tato, calor, odor, Luiz? Odor. Que meus Não. receptores. Isso aí é mais fácil pôr no chat, eu acho. Que meu receptor não é odor? Desculpa. Quimioreceptor É. Agora foi engraçado. Não é odor, é. Desculpa. Mecanorreceptor é odor. A senhora falou, não, eu fiquei com dúvida. Desculpa. E o mecanorreceptor? O mecanorreceptor é tato. É tato. Fotorreceptor? Ele é luz. Luz. E o termorreceptor? Calor. 2. Calor. Então, qual foi a alternativa assinalada? C. C. É de Alternativa correto. correta, alternativa C, tá? Alguém botou B aí, tem que corrigir. Eu Oi, botei Caio. Dá pra Alternativa correta é a C. dá pra perceber que a 4 é calor, porque tá falando. É. C de casa. Isso, a alternativa correta na 1 é a C. Questão 2. Receptores sensoriais são... Desculpa. Receptores sensoriais que são responsáveis pelos sentidos do olfato e paladar, e os que captam ondas sonoras são, respectivamente... D. Não. B de bola. É a B de bola. Acertei. B de bola. Quimiorreceptores e mecanorreceptores. Alternativa correta na questão 2 é a letra B, tá? Eu sabia que tinha quimiorreceptores, só que eu não sabia que tinha mecanorreceptores. Ok. 3. Os receptores sensoriais podem ser classificados de acordo com a natureza do estímulo que captam e também de acordo com o local onde captam os estímulos. A respeito da classificação dos receptores sensoriais, assinale a alternativa incorreta. Qual dessas alternativas está errada? B de bola. B de bola. Os quimiorreceptores estão localizados no ouvido. B de Bahia. Que os quimioreceptores estão localizados nas narinas. Né? Porque Os receptores nas narinas. Agora que eu me lembrei. Página 14. Os receptores são responsáveis tanto pelo olfato quanto pelo paladar. Isso. Eu acho que essa é fácil, porque no livro de ciências, nesse livro a gente está estudando isso. Esse daqui é só um aprofundamento do capítulo que nós vimos, capítulo 13. Tinha uma pergunta. Quando for a prova, a gente vai estudar por isso também? Quando for a próxima prova? Sim, a gente vai estudar por isso. Eu tenho que saber primeiro a data da próxima prova. Tem alguém com o microfone ligado que está causando ruído. Caio. Eu vou saber direitinho, vai ter planejamento na próxima semana. Vai ter o dia do planejamento, aí eu vou me informar com relação a isso aí. Mas provavelmente nós vamos fazer a respeito desse livrinho, que é o que nós estamos usando agora. Tá bom, entendi. Certo? Aí seria só esse livro. Ó, tia, Clara colocou todas as questões até agora. Ótimo. Página 14, temos aí. A visão é um sentido capaz de captar estímulos luminosos através dos fotorreceptores. No olho humano, encontramos 2 tipos de fotorreceptores. Quais são eles? Retina e cones. Cones e retina. Não. Cones e bastonetes. Cones e bastonetes. Aê, acertei. Meu fone, alguém mutou meu fone na hora que eu liguei. Eu não consegui falar. O Caio está muito certo, porque assim, isso até confunde às vezes, porque os cones e bastonetes estão dentro da retina. Eles pertencem à retina. Isso. Eu fui falar, mas alguém mutou meu fone. Eu acho que ou fui eu sem querer ou foi alguém. Tá certo. Questão 2. Os animais possuem estruturas que são capazes de perceber alterações ambientais. Quais estruturas detectam alterações de pressão?
Termorreceptores. Não, eu marquei Mecanorreceptores. receptores. Mecanorreceptores. É Todo mercado, mundo que tiver é falar a resposta, a mercado gente e abre a boca. receptor. Não sei, eu acho que é o vento do ventilador que tá me fazendo isso. É igual como cabelo, ó, se tu observar, ó, tá voando. Aí o vento bate, eu acho que é isso aí. Engraçado que os bocejos, eles são contagiosos. Aí você será Eu É, acabei de bocejar. boceja, tá com outra pessoa bocejando. Eu é acabei de verdade. Você bocejar. acaba fazendo também, né? Quando você vê outra pessoa fazendo. A senhora bocejou, eu acabei de bocejar aqui. Tô com sono É, que agora. dá vontade. Ele é E se você cansado, perceber, né? dá uma sensação de alívio. Vamos lá, questão 3. Os nossos sentidos, paladar, tato, audição, visão e olfato, captam as informações do meio externo. E, para isso, utilizam células sensoriais especializadas chamadas de Proprioreceptores. proprioreceptores. Não. Esteroreceptores. 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 A R-R-R-E-C. letra A. Alternativa correta, alternativa A. Caio, se você não desligar seu microfone, eu vou desligar, porque incomoda. Você não Tá. sabe ouvir outra pessoa. Você fala ao mesmo tempo que tem outra pessoa falando. Questão 4. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelos sentidos do olfato podem ser classificados como... Daí é fácil. Quimioreceptores. Quimioreceptores. Nossa, tia, Oi. eu acho que eu sou burro. A primeira vez que eu marquei a 4 foi mecanorreceptores, a segunda proprioreceptores, aí depois que eu marquei quimioreceptores. Tá, alternativa correta na 4, alternativa C. Questão de número 5. O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como a cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indica a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. Pode falar minha resposta? Ai. Olface e audição. Visão Não e existe audição. alface, é olfato, no caso aí é olfação. Mas aí não é a resposta certa, eu estou corrigindo só a palavra que tu falou. Visão e audição. A resposta correta na 5 é visão e audição. A alternativa correta é a alternativa B de bola. 6. Perceber odores só é possível graças ao olfato. O epitélio olfatório é dotado de células nervosas que são estimuladas pelas moléculas dispersas no ar. Essas células nervosas especializadas em captar o odor são chamadas de Quimioreceptores. quimioreceptores. Essa é Chega a ser fácil. até repetitivo, né? Atividade. Pois é, Tudo. tia. Professora, Oi, Caia. eu botei na 6 quimioreceptores e na 4 eu botei mecanorreceptores na primeira vez. E na 2 e na 1 eu botei quimioreceptores. Por que na 4 eu botei errado se tem falando de olfato? Eu Eita que sabia que tinha quimioreceptores. enrolada medonha, mas tudo bem. Então, a alternativa correta na 6, desculpa, a alternativa correta na 6 é a alternativa D. Questão 7. O tato, diferentemente dos outros sentidos, não capta sensações em apenas uma única parte do corpo. Praticamente em toda a extensão da nossa pele, somos capazes de sentir o toque, e isso graças à presença de mecanorreceptores. Alternativa correta, alternativa A. Eles recebem esse nome, os mecanoreceptores, porque eles são responsáveis por captar estímulos mecânicos, e os mecânicos são aqueles que necessitam do movimento, né? Ou seja, por exemplo, o paladar necessita do movimento da nossa mandíbula e vamos dizer assim, da movimentação do nosso corpo. Sim, senhor.
Questão de número 8. Os estímulos, tanto internos quanto externos, são captados graças a receptores sensoriais. Esses receptores podem ser classificados em fotorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, entre outros. Marca alternativa que indica os sentidos que possuem quimiorreceptores como receptores sensoriais. Isso aqui o Time já falou. Paladar e olfato. Paladar e olfato. Parece que quem criou esse livro, quem produziu esse livro, estava sem ideias para fazer repetir. Ele acabou repetindo questões, né? Ele As repetiu questões todas as Mudou o questões jeito da praticamente. questão. Pronto, ele só mudou a forma de perguntar, mas as É respostas verdade. eram as mesmas, se for analisar. Página 16. Kia. Olha que interessante, tio. Nós estudamos. Pode falar, Caio, desculpa. Se a gente olha para 5 e para 8, praticamente é a mesma coisa. Tia, olha aqui, que naquele dia lá que eu tava perguntando aqui, o nome daquele bichinho lá que tem no olho é olha aí na Carúncula página. lacrimal. Isso. Pois é. Olha aí. Ele tá chamando de ponto alguma coisa, né? É ponto lacrimal. É, ponto lacrimal. É isso que eu ia falar. Buraquinho. Tia, olha que interessante, tia. Aqui nós acabamos de estudar uma espécie de aprofundamento resumido dos sentidos. Aí agora nós também vamos estudar cada sentido, só que mais aprofundado ainda do que no livro. São com outras informações, né? Um pouquinho mais diferente. Algo diferente para explorar, tá? Então, na página 16, nós temos aí a visão. Dando continuidade, nós já falamos no decorrer desse mês a respeito da sensibilidade que tem o nosso corpo para perceber tudo quanto ocorre ao nosso redor, né? Os nossos sentidos, eles permitem a gente identificar, perceber, os órgãos do nosso sentido, eles levam as informações até o nosso cérebro. O nosso cérebro tem essa capacidade de interpretar essas informações, de compreender as informações, esses estímulos que foram levados até ele, né? Então, dando continuidade... Os receptores, eles captam esses estímulos do ambiente, os transformam em nervosos e depois seguem até o cérebro e são interpretados, né? Isso, tá? No cérebro é que ocorre aí toda a interpretação. Como nós já falamos, por exemplo, a sensação de dor. Às vezes você leva um corte no pé. Aí fica aquela história. Como é que você... Tia, como é que eu levei um corte no pé e o que é que tem a ver com o meu cérebro? Como é um corte no pé, você cortou a sua pele e o tato, o órgão aí correspondente ao tato é justamente a nossa pele. Então, o que é que acontece? As informações, elas são levadas pelo nosso cérebro e o nosso cérebro, ele acaba identificando, interpretando essa informação, tá? Então, no caso aí, a dor, ela é perceptível, ela é interpretada no nosso cérebro. Ok? Ok, né?